Como é que nasce uma nova forma de pensar o mundo? Hoje, vamos mergulhar na origem de um sistema filosófico bem interessante, a filosofia quadrante. A gente vai refazer a jornada intelectual que levou à criação dela, seguindo os passos do próprio fundador. E aí, como é que uma filosofia completamente nova vem ao mundo? Olha, ao contrário do que muita gente pode pensar, nem sempre é um processo lento, gradual. Muitas vezes, tudo começa com uma única faísca, sabe? Aquele momento de clareza que conecta ideias de um jeito que ninguém tinha pensado antes. E para o Anderson Teixeira, que é o criador da filosofia quadrante, esse momento tem até nome, o estalo apofântico. Foi uma centelha que surgiu quando ele estava lendo 2 livros gigantescos, e esse encontro provocou uma compreensão súbita, daquelas que mudam tudo. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a história por trás da origem. Depois, a gente vai conhecer as duas grandes influências, que são Aristóteles e Calvino. Na sequência, vamos ver o momento exato em que o quadrante ganhou forma. E, por fim, entender qual é o propósito dele como uma nova estrutura para o conhecimento. Então, vamos lá. Começando pelo princípio de tudo. Aquele momento de inspiração, a faísca que deu start em todo esse sistema de pensamento. A expressão estalo apofântico é a chave de tudo aqui. Pensa naquele momento eureka, sabe? Uma clareza repentina, em que as peças de um quebra-cabeça que pareciam não ter nada a ver uma com a outra, de repente se encaixam perfeitamente. Foi exatamente essa a experiência. E que peças eram essas? Bom, aí que a história fica mais interessante. Eram 2 obras gigantescas do pensamento ocidental, de universos que, convenhamos, raramente conversam: a filosofia clássica do Aristóteles e a teologia do João Calvino. A grande sacada nasceu justamente da síntese dessas duas fontes tão diferentes. Vamos analisar então a primeira peça desse quebra-cabeça. O primeiro pilar vem lá da Grécia Antiga, direto da obra de Aristóteles. A ideia central de Aristóteles é que o desejo de entender o mundo não é algo que se aprende, já faz parte de quem nós somos. É uma busca que nasce com a gente, um impulso que todo ser humano tem de olhar para fora e tentar compreender a realidade ao redor. E essa citação da metafísica é a base de tudo. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer. Com essa frase, Aristóteles estabelece que essa curiosidade, essa vontade de saber, é universal. É importante guardar bem essa ideia, porque ela é o motor de toda a estrutura que vem a seguir. Agora, vamos para o segundo pilar. A gente sai da filosofia grega e dá um salto para a teologia da Reforma Protestante com o João Calvino. O Calvino já traz uma ideia diferente, mas que se complementa com a anterior. Para ele, a verdadeira sabedoria não é só olhar para o mundo lá fora. Ela exige um movimento duplo. Um olhar para cima, na direção de Deus, e um olhar para dentro, na direção de si mesmo. E aqui está a citação-chave de Calvino. O cerne da sabedoria consiste em conhecer a Deus e a si mesmo. É uma afirmação muito poderosa. Ela define o conhecimento não só como uma busca externa, mas também como uma jornada que é ao mesmo tempo teológica e introspectiva. Certo, então temos essas duas ideias muito fortes. Uma de Aristóteles, outra de Calvino. Como é que elas se juntam para criar algo completamente novo? É exatamente aqui que o estalo apofântico acontece. Olha só que interessante quando a gente coloca as duas ideias lado a lado. De um lado, o motor universal de Aristóteles, o desejo de conhecer. Do outro, o foco duplo de Calvino, Deus e o eu. A grande sacada do Teixeira foi perceber que uma ideia podia dar forma à outra. Então, o ponto crucial é este. A sacada genial foi entender que aquele desejo universal de conhecer, do Aristóteles, podia ser organizado, direcionado. Os alvos de conhecimento do Calvino foram usados como ponto de partida e, a partir daí, a ideia foi expandida. E é assim que o quadrante é criado. Partindo do conhecer a Deus e conhecer a si mesmo de Calvino, a estrutura se expande para abraçar toda a experiência humana. Ela passa a incluir o conhecer a realidade, que é o mundo externo que Aristóteles nos convida a explorar, e também o conhecer o outro, que é a dimensão social e relacional do saber. E juntos, eles formam os 4 pilares interconectados do conhecimento. Com o quadrante todo montado, qual é o propósito final dele? Não se trata só de criar mais uma filosofia no meio de tantas outras. A ambição aqui é bem maior. O objetivo da filosofia quadrante é servir como uma estrutura metafilosófica. O que isso quer dizer? Basicamente,
não é só um sistema de pensamento, mas sim um sistema para organizar e fundamentar outros sistemas de pensamento. Uma estrutura metafilosófica funciona como um mapa do pensamento. Ela ajuda a gente a localizar onde diferentes filósofos e suas ideias se encaixam. Por exemplo, dá para usar o quadrante para ver como um filósofo como Platão foca em conhecer a realidade de um jeito, enquanto um pensador como Martin Buber foca em conhecer o outro. Isso permite um diálogo muito mais claro e uma compreensão mais profunda de todo o campo da filosofia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é? A filosofia quadrante propõe 4 áreas essenciais para a busca humana por conhecimento. A questão que fica no ar é: quais são os princípios fundamentais que estruturam e dão sentido à nossa própria busca por conhecimento e por sabedoria?